Meus irmãos, vamos então para 1 Reis, capítulo 15. Capítulo 16. Vamos ler do verso 21 ao 28. 1 Reis, capítulo 16, versículo 21 ao verso 28, irmãos. Nós vamos para a história de mais um dos reis de Israel, o reino do norte, e mais um dos reis que desagradou o Senhor, o nosso Deus. Só que este rei tem algo diferente nele, porque ele fez coisas boas, algumas coisas boas, úteis. Ele foi um rei, numa certa medida, pelo menos nos negócios humanos, sábio, mas por outro lado, ele teve tropeços também. Então, 1 Reis, capítulo 16, versos 21 ao 28. Acompanhe, irmãos, o que diz a palavra do Senhor. Depois o povo de Israel foi dividido em duas partes. Metade do povo seguiu Tibni, o filho de Ginate, para fazê-lo rei. E metade seguiu Omri. Todavia, o povo que seguiu Omri prevaleceu contra o povo que seguiu Tibni, o filho de Ginate. Assim, Tibni morreu e Omri reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Omri começou a reinar sobre Israel 20 anos. 6 anos reinou ele em Tirza. E ele comprou de Semer o outeiro de Semaria por 2 talentos de prata e edificou no outeiro. E chamou o nome da cidade, a qual ele edificou, Samaria, segundo o nome de Semer, o proprietário do outeiro. Omri, porém, operou mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos os que estiveram antes dele. Porquanto ele andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, e no seu pecado, com o qual fez Israel pecar, para provocar o Senhor, Deus de Israel, a ira com as suas vaidades. Ora, o restante dos atos de Omri, os quais ele fez, e o seu poder que ele mostrou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim, Omri dormiu com os seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Queridos irmãos, Omri foi um rei que, se nós voltarmos um pouquinho na história, ele parecia que seria um rei diferente dos demais reis de Israel, o reino do norte. Todos os reis de Israel, até o presente momento, eles haviam pecado contra o Senhor. Uns mais, outros menos, mas a soma ou o resumo do reinado até aqui, de todos os reis, era um resultado negativo aos olhos de Deus, porque eles não faziam aquilo que Deus ordenava que fosse feito. E a nossa vida igualmente deve ser analisada como o livro de Reis analisa o reinado dos reis de Israel. A nossa vida só será recebida aos olhos de Deus, aprovada diante do Senhor, se ela for vivida conforme a palavra de Deus. Esses homens aqui, irmãos, eles tinham as mesmas lutas que nós temos hoje em termos humanos. Tinham problemas a resolver, tinham dificuldades a superar. Eles tinham os seus próprios planos, seus objetivos, aquilo que eles vislumbravam, queriam construir, etc. Eles tinham suas próprias metas, assim como nós. Qualquer um de vocês tem os seus planos e metas. Até as crianças têm. Se você conversar com uma criança, ela vai te contar o que ela espera da vida dela. Ainda que não seja isso.
ainda que seja alguma coisa que não faça muito sentido no momento, mas ela tem planos, projetos, ela trabalha de alguma forma para isso acontecer. Ela espera que isso aconteça. Ela tem problemas, como todos nós. E todos nós, de fato, somos assim. Mas, se a nossa vida for vivida tendo estas coisas em primeiro lugar, e não focarmos na obediência a Deus em primeiro lugar, nós vamos viver exatamente como os reis de Israel viveram, e não vamos nos importar com a palavra do Senhor, com as coisas do Senhor, com a vida de santidade e piedade que Ele espera do seu povo em obediência, e vamos viver segundo os nossos planos e projetos. Vamos viver para eles e não para Ele. Nós estaremos pensando neles, nos nossos planos e projetos, e não nele, no Senhor nosso Deus. E o grande mal dos reis de Israel foi exatamente esse. Foi não focar no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Foi não atentar para a sua palavra e observar a sua palavra como ele havia revelado. Eles focaram em estratégias humanas, em coisas humanas, em benefício próprio, em coisas naturais, por assim dizer, e não focaram em Deus, em obedecer a Deus e sua palavra. Todos os reis de Israel andaram neste mesmo caminho. E o que é interessante aqui é que estes reis que focavam nas coisas do seu dia a dia, nas coisas humanas, e aqui eu não estou dizendo que nós não devemos focar em nossas coisas também. Eu estou dizendo que elas não são as coisas mais importantes e que devem vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar, sempre é o reino de Deus, como disse Jesus. Em primeiro lugar, o reino e a justiça do reino. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós devemos focar em outras coisas, mas não em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o reino de Deus. As coisas de Deus. Ele, o Senhor. Mas acontece que, à semelhança dos reis, eles focavam, os reis de Israel focavam nas suas coisas em primeiro lugar, no reino humano em primeiro lugar, no poder e na autoridade que eles conquistaram e para não perdê-las em primeiro lugar, e não nas coisas do Senhor. E alguns desses reis até fizeram coisas boas. Eles conseguiram se sobressair em algumas coisas enquanto governavam. Por exemplo, Omri, que é citado aqui, tem virtudes nele. Nós vamos conseguir identificar coisas grandes que Omri fez, esse rei de Israel. Mas isso deve nos ensinar, nos fazer ver que nem por causa do fato de fazermos algumas coisas boas ou grandes realizações, isso implica que nós estamos certos ou aprovados aos olhos de Deus. Omri foi reprovado, mesmo tendo feito coisas boas, coisas grandes. Em outras palavras, mesmo sendo um bom governante, com exceção das medidas religiosas, mesmo sendo um bom governante, ele foi reprovado aos olhos de Deus. E o que nós aprendemos aqui de saída, irmãos? Que a nossa vida não deve ser medida pelas coisas boas que nós fazemos. Porque essa é exatamente a visão de um mundo sem Deus, que não conhece a obra de Deus, na verdade, que não conhece o próprio Deus. Essa é a visão espírita. O espiritismo kardecista vai dizer que você precisa fazer coisas boas para evoluir, isto é, coisas boas para que você receba recompensas, para que você cresça por meio delas, para que você alcance virtudes espirituais por causa das coisas boas que você pratica na terra. E é por isso que eles são tão empenhados em praticar coisas boas e esquecer da palavra de Deus em segundo lugar, deixando para segundo plano. Mas aqui nós estamos aprendendo com o reinado de Omri que mesmo as coisas boas reprovam um rei. Não são suficientes para que o reino dele seja aceitável aos olhos de Deus. Porque Deus requer obediência, irmãos. Sempre foi assim. Quando Saul recebeu a ordem
de Deus por meio do profeta para eliminar até as crianças de peito dos amalequitas, e ele não fez isso. Ele poupou o rebanho, e o Deus havia dito para que ele deveria eliminar tudo, absolutamente tudo. Nada deveria ficar, nada deveria restar. Tudo deveria ser eliminado do meio dos amalequitas, do acampamento deles, da cidade deles. Homens, mulheres, velhos, crianças, animais, a cidade queimada, tudo. Mas ele não fez. Ele teve uma ideia que ele julgou ser melhor, e ele então desobedeceu a Deus e poupou o melhor do rebanho. Ele escolheu ali as melhores animalhas que havia ali e poupou elas, queimou algumas, como Deus havia ordenado, mas outras ele poupou. Ele não matou o rei, matou todo mundo, mas poupou a vida do rei, porque era uma moeda de troca, era uma pessoa valiosa. Ele então diz para o profeta, ele dá as suas explicações para o profeta: eu fiz isso, e mais isso, e mais isso. O que eu poupei é para dar oferta para Deus, para queimar a Deus em holocausto, para adorar o Senhor, então as ofertas estão ali poupadas. Mas o profeta diz: você agiu mal, porque Deus, ele espera a obediência e não sacrifícios, é o que está escrito. Então a obediência a Deus, meus irmãos, ela sempre vem em primeiro lugar. Não tente agradar a Deus desobedecendo sua palavra. Algumas pessoas no culto público a Deus tentam agradar a Deus, isso é um fato, fazendo um culto diferente daquilo que Deus ordenou. Então elas enfeitam o culto, elas vão tomar a liturgia do culto e vão fazer as coisas diferentes, vão acrescentar coisas no culto. Tudo isso para, muitas vezes, com sinceridade, para tentar agradar a Deus. Mas elas desobedecem a Deus e um culto assim não é recebido pelo Senhor. Ele diz isso na palavra. Porque não é como ele ordenou que fosse feito. E quando não é como Deus ordena, ele recusa. A importância está em obedecer a Deus, irmãos, sempre. Em obediência. Vamos ver a vida de Omri, esse rei de Israel. A primeira coisa que acontece aqui é que, comumente, quando nós estudamos a história de Zinri, o rei anterior, lembre que Omri, ele vai à busca daquele rei, porque Zinri, ele traiu e matou o rei anterior e assumiu o trono e reinou por 7 dias. E então, quando o exército de Israel toma conhecimento, eles colocam Omri, que era o chefe do exército, como o homem responsável. Eles elegem Omri para ser o rei de Israel. E Omri, então, imediatamente vai à caça de Zinri. E quando ele chega no palácio, em Tirza, onde está Zinri cercado, ele atira fogo sobre o próprio palácio, como diz o texto. E sucedeu, verso 18, que Zinri viu que a cidade estava tomada, que ele adentrou ao palácio da casa do rei e queimou a casa do rei em cima dele com fogo e morreu. Por causa dos pecados que cometeu ao fazer mal à vista do Senhor, ao andar no caminho de Jeroboão, e no pecado que cometeu ao fazer Israel pecar. Ora, os restantes dos atos de Zinri e a traição que ele cometeu não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim termina a vida de Zinri no livro de Reis. Ele se mata porque ele está cercado pelo exército de Omri. Verso 17. Omri subiu de Gibeton e todo Israel com ele e cercaram Tirza. Então parece que Omri é mesmo um herói agora. Porque ele vai à caça de um rei que usurpa o trono, que assassina o rei verdadeiro, que era o rei Elá. E então ele parece que é o mocinho nessa história. Ele faz um ato correto. O ato de Omri em encarar o rei, o novo rei, é um ato correto, porque aquele rei não era o rei legítimo. Note mais uma vez, irmãos,
que no verso 16 diz o seguinte: Zinri conspirou e também matou o rei, porquanto todo o Israel fez de Omri, capitão do exército, rei sobre Israel. Ele não usurpou o trono de Israel. O trono de Israel estava vazio. Zinri havia matado todos os descendentes de Elá. Não tinha uma sucessão agora, porque todos os filhos estavam mortos, todos os amigos mais próximos do rei estavam mortos, só havia Zinri. E não havia quem sucedesse legitimamente no trono de Israel. Então, o povo de Israel decide colocar Omri como rei de Israel. Ele é eleito ali pelo povo de Israel. Então, ele não usurpa o trono. Ele assume uma posição que lhe é dada, colocada pelo povo. E ele age, em segundo lugar, de maneira correta, como se espera de um rei justo. Ele vai à caça do impostor para fazer justiça. E ali, então, o rei se mata. E Omri, que é feito rei de Israel, passa então a reinar, pelo menos é o que parecia que ia acontecer até ali. Então, todos nós, acompanhando essa primeira parte da história do rei Omri, imaginamos que ele é um mocinho, que ele realmente é um homem diferente dos outros reis. Ele não tomou o reino, ele não agiu com maldade, ele foi a captura do rei, mas o rei mesmo se matou ali. Então ele não fez nada que manche a sua reputação aqui, a primeira olhada no livro de Reis. Mas quando a história de Omri começa a ser contada, porque nós estamos aqui na história de Zinri, mas quando a história de Omri começa a ser contada, é que o autor do livro de Reis vai começar a apontar a vida de Omri, os seus atos, seu comportamento, sua desobediência, seus pecados. Tem mais algumas coisas interessantes na vida de Omri. A primeira delas é que o reino, logo que ele assume o trono, o reino se divide ali. Veja o que diz o verso 21. Mais uma vez, ele não tem nenhuma culpa nisso. Mais uma vez, ele parece ser o mocinho dessa história. Depois, verso 21, o povo de Israel foi dividido em duas partes. Note que depois que Omri havia conseguido, através do suicídio de Zinri, trazer paz sobre o reino, tirar o impostor do trono e assumir o trono como havia sido declarado pelo povo de Israel. Depois dessas coisas, uma rebelião acontece no meio do povo de Israel. O povo estava agora dividido, havia dois partidos ali. O reino já estava dividido de Judá. E esse pedaço do reino chamado Israel agora estava dividido também no meio. Havia um partido que queria colocar outro rei no lugar de Zinri. Não aceitavam Omri e queriam colocar um outro rei chamado, o texto diz que o nome dele é Tibni, filho de Ginate. O texto diz: depois o povo de Israel foi dividido em duas partes. Metade do povo seguiu Tibni. Veja, este Tibni, que não nos é dito muito sobre ele na Bíblia, parece que não aceitou, e tinha partidários com ele, não aceitou o reinado de Omri, que Omri fosse rei, e decidiu então tomar o lugar de Omri. E aí alguns dos seus partidários preferiram que Tibni fosse rei e se prepararam para fazê-lo rei de Israel. Ou seja, Israel ia ter dois reis agora. O reino estava se dividindo no meio. A metade do reino estava se dividindo em duas metades. Uma sobre Omri e uma sobre Tibni. E houve um tempo em que esse esquema perdurou em Israel. Metade do povo seguiu Tibni e metade seguiu o rei Omri. No verso 22, o autor de Reis ele resume o fim dessa história. Todavia, o povo que seguiu Omri prevaleceu contra o povo que seguia Tibni, o filho de Ginate. Assim Tibni morreu e Omri reinou. O texto não diz como Tibni morreu. Ninguém sabe se nessas disputas ele foi morto. Ninguém sabe se ele morreu naturalmente. Às vezes as coisas estão em pé de guerra
e há realmente uma guerra entre dois partidos, dois pequenos reinos, por assim dizer, disputando o reino todo. E nessas disputas, um deles morre. Se o candidato a rei morre, o outro partido vence. Todos se submetem ao outro partido. Sempre é assim que funciona. Mas pode ser, o texto não diz nada sobre isso, que Tibni tenha morrido de morte natural. E, mais uma vez, morto o candidato, o partido fica sem nada mais para declarar e submete-se ao novo rei. O fato de que nós não sabemos como esse Tibni foi morto ou morreu, não implica em que Omri tenha aqui sido reconhecidamente o rei de Israel. A partir do verso 23 é que o reino dele começa a ser mostrado. Mas note, até aqui, irmãos, não há nenhuma mancha sobre Omri. O autor do livro de Reis, ele não coloca nenhum pecado, nenhuma atitude perversa, má em Omri. E note que o autor de Reis, ele vai sempre apontando estas coisas quando elas aparecem. Quando há uma traição, ele aponta, não é? Não foi assim com Zinri. Não diz que ele conspirou e matou o rei, mas nós não vemos nenhum tipo de narrativa com esse conteúdo a respeito de Omri. Até aqui, Omri não tem mancha, pelo menos nenhuma mancha que seja apresentada para nós. Ele parece que vai seguindo a vida sem pecar, sem cometer crimes. Parece que ele está na sua posição, mas não está fazendo nada de pecaminoso ou de criminoso para interferir nas coisas. Pelo menos nada é relatado sobre ele até o verso 22. Mas, a partir do verso 23, começam a ser apresentados os atos do rei Omri até a sua morte, no verso 28. E o texto diz: no 31º ano do rei Asa, de Judá, Omri começou a reinar sobre Israel, 20 anos. 6 anos reinou ele em Tirza. Tirza era o lugar em que havia um palácio construído pelo rei. Tirza é a cidade em que o rei anterior, Zinri, havia incendiado a casa. Então ali havia um palácio do rei. E Omri, quando começa a reinar, ele passa 6 anos naquela cidade reinando. Até que ele cria uma cidade. Ele comprou, verso 24, de Semer, o outeiro de Semaria, por 2 talentos de prata. Ora, ele era o rei, mas ele não confiscou a terra de Semer, que era o dono da terra legalmente. Ele poderia, como rei, chegar e tomar a terra. Davi fez isso muitas vezes com as ofertas do gado. Davi fez isso algumas vezes e foi repreendido. Mas não foi o que Omri fez. Omri queria construir uma nova cidade. Ele olhou e escolheu um lugar estratégico. Veja que ele tinha uma sabedoria nesse caso, ele tinha uma visão política boa. Então ele escolhe um lugar, um outeiro, que é um monte, em que em cima do monte há uma espécie de platô. O outeiro é isso. Então ele vê aquele monte e diz: eu quero fazer uma cidade em cima desse monte, é estratégica. Lembre que Judá, irmãos, em Judá, Jerusalém, a capital, fica em cima do monte. Ela é em cima de uma montanha. E Omri quer fazer a sua cidade em cima de uma pequena elevação também, de um monte alto. E ele, em lugar de tomar a terra para si como rei, ou de confiscar a terra, ele compra legalmente a terra. Esse homem não tem crimes, faz coisas boas, age dentro da justiça. O texto diz o valor que ele pagou pela terra. Veja, ele comprou de Semer o outeiro de Samaria por 2 talentos de prata. Então ele comprou e pagou a terra. O texto diz também que ele chamou o nome da cidade que ele edificou de Samaria, quando
segundo o nome de Semer, proprietário do outeiro. Então, Samaria é uma palavra derivada do nome do primeiro dono da terra. Ele ainda honrou o dono da terra, colocando o nome da cidade, uma derivação do nome do dono da terra, do primeiro dono da terra. É como se o Mário aqui que está olhando para mim tivesse uma terra, por exemplo, e aí alguém comprasse essa terra dele e botasse o nome da cidade de Mariolândia, terra do Mário, né? Ele honrou o nome do proprietário. Ele poderia ter colocado o nome dele, colocado um outro nome, ter honrado um dos reis anteriores, uma referência ao próprio Deus, mas não, ele colocou o nome do primeiro proprietário da terra ao qual ele adquiriu. E ele não precisava fazer isso, irmãos. Vocês estão conseguindo entender que até aqui esse homem parece ser um homem bom e justo e que faz coisas que são agradáveis, boas, corretas, que tem uma boa visão, uma visão que todo líder precisa ter. Omri tem essa visão. Ele vai fazer uma cidade em cima de uma montanha. E isso é altamente estratégico do mundo antigo, porque quem está em uma situação elevada consegue se defender melhor em caso de ataque inimigo e consegue atacar melhor. É de cima para baixo. Quem vai subir para tentar atacar tem mais dificuldade. Quem está em cima para defender-se ou atacar tem mais facilidade. Então ele tem uma estratégia em mente. E ele então edifica a cidade que nós conhecemos e que ficou perpetuada na Escritura Sagrada, chamada de Samaria. Ele edifica no outeiro de Semer a cidade de Samaria. Aqui termina as coisas aparentemente boas e até coisas de fato boas que o rei Omri fez em Israel, irmãos. E agora, a partir do verso 26, vem o outro lado do rei Omri. Omri, verso 25. Omri, porém, operou o mal aos olhos do Senhor e fez pior. Veja só. Ele fez pior do que todos os que estiveram antes dele. Ele não foi como Zinri. Zinri, lembrem, ele tomou o reino para si mesmo, irmão. Ele assassinou o rei. Ele matou toda a família do rei. E ele desobedeceu a Deus, seguiu o mesmo caminho de Jeroboão, diz a passagem. E Omri? Omri foi pior do que ele. Omri foi pior do que o rei Elá. Omri foi pior do que todos os reis que já tinham sentado no trono de Israel. Apesar das coisas boas que nós vimos, ele foi pior. A reprovação de Deus está ali. Ele não foi igual a Zinri ou a Elá, ele foi pior do que eles aos olhos de Deus. Omri operou o mal, isto é, trabalhou o mal, produziu o que é mal, diz o texto, aos olhos do Senhor. Fez pior do que todos que estiveram antes dele. Porquanto ele andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, no seu pecado, com o qual fez Israel pecar para provocar o Senhor Deus a ira com as suas vaidades. Que lição nós temos aqui, irmãos, para nós? Não por obras, nós não somos aprovados por Deus pelas nossas obras. Nenhum dos outros reis é mostrado, pelo menos, coisas boas como são mostradas no reino de Omri, na vida de Omri. Todos os reis são discriminados como maus aos olhos de Deus, seus pecados são logo ali apontados. E parece que não há realizações boas. Se as eram tão poucas e pequenas que não valia a pena descrever. Mas Omri não. Omri, suas coisas, seus atos, sua justiça, todas as coisas que ele fez são apresentadas. E como eu disse, vão nos convencendo se nós prestarmos atenção em cada coisa que ele faz.
mas ele foi pior do que todos os outros. Ele não foi pior do que os outros reis porque ele construiu uma cidade. Ele comprou e pagou. Era um homem justo nos seus negócios. Construir uma cidade é uma estratégia. Onri tinha uma estratégia com isso. Ele não cometeu pecado por causa disso. Especificamente pelo ato de construir. Não é esse o pecado. Ele não cometeu pecado por causa da rebelião que houve entre Tibni, seu partido, e os que o apoiavam. Perceba que é o lado de Tibni que se levanta contra Onri, porque eles não aceitam o reino de Onri e querem repartir ali o reino, querem brigar pelo trono. Ele não tem nenhum pecado nisso, ele não correu atrás das disputas. Ele não mandou assassinar a família de Tibni depois que este morreu, e nem mandou eliminar os seus amigos mais próximos e conselheiros, como fez Zinri com Elá e sua família. Ou como vimos aqui logo atrás em outros reis de Israel que fizeram a mesma coisa. Ele não fez nada disso. Então a gente tem um homem com atos de justiça, mas que foi pior do que todos os outros reis de Israel que já haviam subido no trono antes dele. O julgamento de Deus, irmãos, não é pelas coisas que nós fazemos. Você não vai ser salvo pelas suas boas obras, por ajudar os pobres. Você não vai ser salvo porque dá esmolas. Você não vai ser salvo porque ajudou uma pessoa a resolver um problema, porque estendeu a mão ali para ajudar alguém que precisava naquele momento. Você não vai ser salvo porque você diz boas palavras para as pessoas, entusiástico, palavras que às vezes as pessoas precisam ouvir. Nada que você faça, mesmo coisas boas, cooperam para a salvação. Cooperam para a sua aprovação aos olhos de Deus. Na verdade, irmãos, o único requisito das Escrituras é obedecer ao Senhor nosso Deus e amá-lo de todo o coração. Zinri, Elá, Jeroboão, todas as outras famílias reais que ocuparam o trono de Israel, incluindo Onri, todos eles foram condenados espiritualmente, mortos, lançados no lago de fogo, no inferno. Mas aquele ladrão que estava crucificado ao lado do Senhor Jesus Cristo, com suas mãos pregadas à semelhança do nosso Senhor Jesus, e que era um bandido, um ladrão de fato, um fora da lei, um homem que não tinha méritos, não tinha nada de bom na vida dele. Ele creu em Jesus. Ele pediu ao Senhor Jesus misericórdia e confiou nele. E esse ladrão está no paraíso. Zinri, Onri, Elá, todos os outros estão condenados. Todos os outros provavelmente tenham feito melhores obras do que o ladrão da cruz. Mas estão condenados. Onri está condenado. Ele fez pior do que todos os outros. Eu fico imaginando às vezes, irmãos, como a maldade, como o pecado, ele surge mesmo no meio de atos bons que a pessoa comete. Como é que um homem aparentemente bom consegue ser pior em seus pecados do que outro aparentemente mau e que não tem obras nenhuma para mostrar, nenhuma justiça neles? Tudo é medido pela obediência a Deus. O quanto um homem é obediente, o quanto ele é desobediente ao Senhor. O quanto ele está disposto a observar o que Deus ordena e o quanto ele está disposto a deixar isso de lado e não observar nada. Aquele que não obedece a Deus, quanto pior for a sua desobediência, pior ele é visto aos olhos de Deus. Então esqueça boas obras.
Você não é um católico romano que vai chegar diante do trono de Deus, como eles imaginam, e dizer, olha aqui o que eu fiz, eu mereço. Você não é um espírita que vai esperar que a sua vida espiritual melhore, cresça, porque faz boas obras, porque dá sopa para as pessoas beberem, dá alimento, remédios. Essas coisas todas em si mesmas são boas. Mas não são elas que vão mudar o seu estado espiritual, sua vida diante de Deus. Não são estas coisas que vão aprová-lo ou reprová-lo espiritualmente, eternamente aos olhos do Senhor, irmãos. Nós devemos praticar as boas obras, obras de justiça em Cristo, porque o nosso Senhor nos ordena fazer isso. Mas veja, não para ser salvo por elas, mas para mostrar ao mundo que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus e que o amor de Deus nos constrange, que o amor de Deus se move em nós e nós amamos ao próximo como Cristo. É por isso que fazemos boas obras, porque há um Espírito de Deus se movendo em nós que muda o nosso ser e nós não fazemos boas obras para apenas mostrar às pessoas. Não fazemos boas obras apenas porque temos que fazer, então, já que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Não é por isso, é algo maior que se move em nós a ajudar. Nós temos que ter apenas a boa consciência disso. Ainda que você faça durante toda a sua vida um mar de boas obras, um oceano inteiro de coisas boas, de virtudes, sua vida seja uma vida reconhecidamente pelo povo honrada, vista como um homem bom, uma mulher boa. Ainda assim, meus irmãos, veja, nada disso importa de verdade. No final das contas, eu estou falando de salvação, nada disso importa. Nada disso fará você ser aprovado diante de Deus. Você sabe por que esse rei foi reprovado diante de Deus? É porque ele fez pior do que os outros reis de Israel em relação a obedecer a Deus. Ele andou nos pecados de Jeroboão. Veja, o texto diz claramente. Ele é pior porque ele andou nos pecados de Jeroboão, muito pior do que Jeroboão. Jeroboão adorava ídolos, espalhou ídolos sobre a terra. Pois Omri fez pior do que ele. Ele cometeu os mesmos pecados, mas em grau muito mais elevado. Por isso ele é pior. Ele não deu ouvidos à voz de Deus, de jeito nenhum. Por isso ele é pior do que os demais. Às vezes, irmãos, é comum nós olharmos e fazermos uma sondagem nossa, do nosso ser, da nossa pessoa, e não dificilmente nós vamos nos encontrar nessa mesma situação de Omri. Você vai olhar para você e você vai ver que você faz coisas boas. Você é reconhecido por algumas pessoas. Você tem alguns sucessos, alguma justiça em realizações. Mas você também vai saber que não obedece a Deus. Você também sabe no seu interior que é desobediente, que falha, que não se importa com a palavra, que não se importa com a pregação, que não se importa com conselhos bíblicos. Você se importa consigo mesmo, com seus prazeres, com seus próprios planos e projetos. Tudo sempre vem em primeiro lugar. Não importa o que Deus diz, importa o que eu quero fazer, o plano que eu tenho é esse. Mas Deus, não, deixa Deus de lado, eu quero fazer isso, farei isso, a todo custo. Você sabe que você, se fizer uma sondagem, vai encontrar esses pecados em você. Então, você é uma sombra de Omri, desse rei que foi reprovado, com atos muito piores do que os outros reis. A verdade, irmãos, é que todos nós temos essa mesma sombra de Omri aqui, se formos fazer essa sondagem. A única diferença, irmãos, é que Omri foi condenado e nós não. Pelo contrário, sobre nós não há condenação. Nenhuma condenação. E o motivo disso não somos nós mesmos. O motivo disso é Jesus Cristo.
Deus ter enviado o seu Filho para pagar por esses pecados que nós corriqueiramente cometemos. Não devemos viver sobre eles, irmãos. Veja, é um grande pecado você imaginar o seguinte: já que Deus enviou Jesus para morrer pelos meus pecados, e o pastor está ilustrando aqui a minha vida como a de Onri. Então, se mesmo sendo como Onri, feito mal aos olhos do Senhor e pior do que muitos outros, eu ainda estou salvo por causa de Cristo, eu posso viver a minha vida regaladamente, despreocupadamente, viver meus pecados, porque tudo está certo. Aí prova-se que tudo está errado na sua vida. Porque exatamente este sentimento não habita no coração do povo de Deus. O povo de Deus peca ainda como Onri, mas ele luta contra o pecado. Ele sabe que o pecado é errado. Ele sabe que o pecado aborrece a Deus e isso entristece sua alma. Uma vez eu estava conversando com um rapaz que ele era usuário de drogas, irmãos. E ele tinha plena consciência do que aquilo que ele fazia era pecado. Eu conversei muito com ele, mais de uma vez. E ele dizia: pastor, eu sei que o que eu faço não é certo. E não é só diante da sociedade. Eu sei que Deus não aprova isso. Ele já tinha ido para várias igrejas evangélicas. E ele disse: eu sei que Deus não aprova isso. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que é pecado. Sei que não é bom. Mas eu não consigo. Eu tento, eu me esforço, eu luto, mas eu caio no pecado. Vocês percebem? Ele luta contra o pecado. Ele sabe que o pecado é mau, é errado. Mas ele não consegue. A questão é que muitos não têm essa mentalidade. Eles pensam: então se está tudo certo, eu posso viver nos meus pecados como eu sempre quero e quis. Eu vou me entregar tudo porque eu já estou salvo. O homem de Deus, a mulher que foi salva por Deus, não tem este sentimento. O sentimento dela é como o desse homem que não consegue se libertar das drogas. Ele luta, batalha, sabe que o pecado é pecado, que o pecado é errado, que aborrece a Deus. Ele sabe que está com defeito e luta contra isso, embora fracasse. Assim é a nossa mente, irmãos, a nossa vida como cristãos. A verdade é que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, é o que diz a palavra de Cristo. E Ele nos libertou dos nossos pecados. Então, verdadeiramente estamos livres. Isso implica que a nossa mente também está livre. Isso implica que, embora com a natureza pecaminosa se movendo em nós, nós sabemos que ela é má e perversa. E nós lutamos, combatemos contra ela, lutamos verdadeiramente contra os nossos pecados. Nossa mente é atacada, sofre quando nós pecamos contra Deus. Nós sabemos que aborrecemos o Altíssimo. Nos levantamos contra a sua santidade, sua lei, sua justiça. Nós reconhecemos isso. E isso é a atitude do cristão. Ele não se entrega ao pecado, ainda que ele peque. Ele luta contra o pecado, ainda que peque. Ele sabe que o pecado é perverso, é mau, é ruim. Ele às vezes chora depois de pecar. Ele dobra seus joelhos e pede perdão a Deus depois de pecar. Seja que pecado for, grande ou pequeno. Porque ele sabe que o pecado é mau. Onri não tinha esse sentimento. Fazia coisas boas. Mas o seu coração estava totalmente aberto para viver em pecado. E desejoso de viver em pecado. E fez o mal. Sabe, irmãos? Esse homem, ele foi o pai de um dos reis mais perversos de Israel. Vocês vão ver depois. O filho dele casa com Jezabel. E levanta altares para Baal no meio do povo de Israel, para adorar idolatricamente. O Israel vira uma idolatria. Filho dele, geração dele, desse homem perverso, mau.
De onde veio essas coisas? Se não no seu primeiro olhar da sua casa paterna. De onde veio o desejo de casar com uma cananeia? Se não de maus conselhos, de desobediência a Deus vindo da casa paterna. Então, meus irmãos, Deus espera de todos nós, para sermos aprovados aos seus olhos, obediência, e não coisas boas, atos bons, boas obras. Estas Ele espera também, mas não para nos salvar. Não para nos dar salvação por meio delas, mas para nos dizer, vocês obedeceram. Foram obedientes. Viva com esse sentimento, com esse desejo ardente de obedecer ao Senhor e à sua palavra, de averiguar todas as coisas que você vai fazer à luz da palavra de Deus, para saber se você não está em desobediência a Deus em seus atos, em suas decisões, em seus planos. Coloque sempre Deus primeiro. Faça sempre tudo à luz das Escrituras. Pergunte sempre antes, isso agrada a Deus? Esta decisão que eu estou tomando, que eu vou tomar, que eu estou para tomar, isso que eu quero fazer, isso é bom aos olhos do Senhor? Faça sempre essa pergunta. Por exemplo, você não vem para a igreja no domingo, você está cansado. Dá para vir, mas você está mais cansado do que o cotidiano. Mas dá para vir para a igreja, daria para vir, se você se esforçar. Coloque diante de Deus isso. É bom ficar? Isso agrada a Deus, mesmo eu estando cansado assim? É a coisa certa a fazer? É o que eu devo fazer? E coloque essa mesma pergunta diante de todas as coisas na sua vida, irmãos. Isso é viver diante de Deus, em obediência a Deus. Com essa sondagem diária. Fiquemos em pé. Vamos orar ao nosso Deus. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus, o Senhor e nosso Salvador, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pelas lições que aprendemos hoje, Senhor Deus. Que o Senhor seja louvado, que teu nome seja sempre glorificado na terra. Que a nossa igreja, Senhor Deus, esse povo que se junta aqui para adorar, cresça e prevaleça para o louvor da tua glória. Purifica nosso coração de todo o mal, Senhor Deus, e ajuda-nos a caminhar em justiça, especialmente na justiça de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos também em nossas decisões. Ajuda-nos a obedecer o Senhor em cada ato da nossa vida, em cada palavra, em tudo que fizermos, que dissermos, que pensarmos, Senhor. Perdoe nossos pecados, nosso Deus, e ajude-nos em todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus, teu Santo Filho e nosso Salvador. Amém. Muito bem, meus irmãos, nosso culto